Bem-vindos ao Pensar Piauí, que dá seguimento às entrevistas para as eleições municipais de 2024. Para você que acompanha o @Pensar Piauí, hoje entrevistaremos Fabiola, candidata a vereadora pelo PT aqui em Teresina. Fabiola, é um prazer recebê-la, seja bem-vinda ao Pensar Piauí. Eu gostaria que você iniciasse se apresentando. Oi, Renato. Primeiro, agradecer essa oportunidade, né, de nós estarmos aqui discutindo ideias e agradecer toda a equipe do Pensar Piauí por prestar esse serviço também à sociedade. Eu sou Fabiola, nascida em Teresina, com 3 meses de idade fui morar em Belém do Pará. Meu pai era bancário do Banco da Amazônia, foi transferido para lá, que lá era matriz. Morei lá por 21 anos, mas vinha para Teresina nas férias. E Teresina era essa cidade que era meu paraíso, né? Ficava ali no centro, na rua Coelho Rodrigues, que era a casa dos meus avós, Irene e Alberoni Lemos. E lá eu tenho as lembranças dos momentos mais felizes da minha história. Mas em Belém, eu entrei na Universidade Federal do Pará e comecei a militância no movimento estudantil. Lá eu fiz parte do DCE. Na época era mais próxima do PSTU, mas não cheguei a me filiar. Quando eu vim para Teresina, morar aqui, aí eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores e comecei a militância ainda no movimento estudantil. Cheguei a ser secretária de juventude no PT de Teresina naquela época, até que o PT foi eleito. Lula, Wellington Dias, e eu pensei assim, vou precisar me afastar para trabalhar, me dedicar ao meu trabalho, aos meus estudos, e comecei a dar muita aula nos pré-vestibulares, e aí realmente eu me afastei do partido durante um tempo. Até que aconteceu aquele golpe contra Dilma, a gente começou a perceber todos os ritos de um momento autoritário se aproximando, e reconhecendo isso, a gente entendeu a importância de fortalecer a militância. Retornamos ao PT, não só para a militância, mas também colocamos o nome naquele ano para a candidatura à vereança, onde eu tive 2.340 votos. Foi muito bem sucedida e com muito apoio popular da juventude, dos meus alunos e alunas. E de lá para cá a gente não se afastou mais do PT, muito pelo contrário, a gente foi construindo o partido, construindo mais ainda dentro dos movimentos sociais, e aí entra a luta por moradia, entra uma luta também no campo da cultura, da juventude, apoiando o movimento estudantil, e claro, a luta no movimento de mulheres, né? Eu como feminista, a gente constrói no movimento de mulheres, e, enfim, fazemos também um diálogo muito grande com a agroecologia. Essas são nossas pautas, né? Pauta LGBT, pauta de direitos humanos, juventude, que é transversal aí a muitas outras pautas. Perfeito, Fabiola. E falando sobre essa trajetória tão rica de lutas, você ganhou um destaque muito forte, né, aqui em Teresina, quando em sala de aula, né, você começou a falar, recebeu uma série de ataques e começou a rebater esses ataques, aquela violência política que hoje nós vemos recrudescer, né? Teve aí o seu ápice esses dias no debate em São Paulo com o Datena dando uma cadeirada no Pablo Marçal. Como é que você visualiza esse cenário político, né, que tem ficado cada vez mais tentando mostrar uma antipolítica como um novo hobby desses candidatos? E como você consegue ver isso transferido para cá, para Teresina? Então, Renato, eu acho que o Pablo Marçal deveria votar no Datena. Não só votar, mas tê-lo como ídolo. Porque o Pablo Marçal trouxe ali a concepção de que homem só é homem se for agressivo. Ele disse: você não é homem o suficiente para me bater. Então, o Datena foi lá e mostrou, né, que era homem, entre aspas. E esse é o pensamento dos conservadores. Aliás, ainda muito frouxo, diga-se de passagem, porque ser conservador raiz tinha que voltar lá para aquela época que tinha aqueles duelos, né, os duelos lá de armas, porque era assim que eles tratavam. E aqui, quando a gente olha para esse cenário, que hoje traz, brincadeiras à parte, mas traz aí a crise do capitalismo, que gera um contexto desses ritos de violência política que se exacerbam, né? Dá margem para demagogia ampla, e nos nossos tempos, onde entra aí o coach, onde entra essa figura muito mais concentrada na performance, na comunicação da rede social, do que necessariamente no trabalho desenvolvido na política, em sociedade, acaba dando margem para que essas pessoas tenham força, né? E isso é muito preocupante. Aqui mesmo no Piauí nós temos um projeto de fascista,
né, que se traveste de jornalista para poder sair também desonrando as pessoas, espalhando difamações. Só que esse projeto de fascista se utiliza aí do discurso de apolítico, né? Passou muito tempo dizendo que era contra a política e de repente vai lá e se candidata. Só que a gente sabe que não existe um discurso apolítico, existem pessoas que estão por trás, que bancam o discurso dele, e a gente vê uma hipocrisia enorme e convence algumas pessoas. Por isso que é muito importante, Renato, que a gente possa, esse ano, eleger uma pessoa que tenha condições de fazer frente com esse pessoal. Esse pessoal é perigoso, esse pessoal não é simples, não são nossos códigos de esquerda, dentro da civilidade que faz o debate com eles. A gente tem que ter alguma estratégia para frear esse movimento. E aí, gente, eu digo que são as mulheres, viu? As mulheres são as pessoas da vez, porque falou em coragem, a gente falou de mulher. Sem dúvida. Agora falando um pouco sobre a sua candidatura, eu queria saber como é que tá, como é que estão as caminhadas e também sobre suas propostas para uma Teresina que tenha como foco o bem viver. Então, as pessoas costumam dizer que vereador tem que ter uma pauta, duas pautas. Eu te digo que eu sou uma candidata que a gente permeia aí entre várias pautas. A começar por conta dessa minha história e essa minha relação com a juventude, com os meus ex-alunos, ex-alunas e atuais, né? Que me colocam na política eleitoral no momento em que está surgindo escola sem partido, está surgindo aí o ataque à sociologia, à filosofia, então a gente tem um diálogo amplo com a juventude em todos os temas transversais. Por isso, o nosso plano, né, de mandato, ele tem esse diálogo com a juventude e várias propostas nesse sentido. Mas não apenas, a gente também tem um diálogo muito forte com a agroecologia. A gente pensa, por exemplo, poxa, Teresina deveria ter centrais de abastecimento em todas as zonas. Porque a gente vê a SEASA, que é estadual, mas poderiam ter as centrais de abastecimento municipais para poder pegar a produção local do pequeno produtor, da agricultura familiar. Então, essa seria uma ideia que a gente apoiaria, no caso do prefeito, trazer uma ideia dessa e a gente poder abrir uma discussão para isso. A gente deveria ter também restaurantes populares em todas as zonas de Teresina, porque garantiria a segurança alimentar, que é um debate que também a gente faz. A gente faz um debate muito próximo também das mães solo, das mães atípicas. E a gente tem aí muitas pautas, porque isso nos remete a um tema de saúde mental, que também é um tema muito forte entre a juventude, que inclusive embasa o lema da nossa campanha esse ano, que é Levanta a Cabeça Teresina. Levanta a Cabeça Teresina por quê? Porque a gente entende que é necessário trabalhar dentro de uma educação inclusiva a autoestima dessa juventude. O tal do bullying que chamam, ele tem um endereço. O endereço são as pessoas negras, as pessoas autistas, as pessoas com deficiência, as mulheres, as pessoas LGBTs. As pessoas transexuais são muito alvo dessa perseguição dentro da escola, e isso faz com que Teresina seja a campeã em suicídio no país inteiro. Então, foi-se o tempo que a luta na educação era lutar por um quadro, por um apagador, por uma carteira. Hoje, a luta é para que os meninos tenham vontade de viver. A gente vê aquela fila interminável na frente de uma direção, de uma coordenação, de jovens com ataques de depressão, de pânico, de ansiedade, e a gente tem que encontrar uma solução para isso, e a solução está numa educação inclusiva. Então, boa parte da nossa bandeira está na defesa dessa educação, por isso precisamos de uma diretoria de diversidade e inclusão dentro da SEMEC, porque a gente já tem a nível de estado, mas aqui a nível de município só existe debate contra o racismo dentro de uma escola se a professora tiver a iniciativa de fazer, mas não tem nenhuma diretriz que venha da SEMEC para poder orientar nesse sentido, e a gente vai lutar bastante como vereadora que a gente possa ter esse espaço assegurado para assegurar as teorias de gênero nas escolas, que são a única forma eficaz para poder combater o feminicídio, para poder realmente que a gente possa avançar na implementação da lei que obrigue a discussão da história da África, da cultura da África dentro das escolas, que é a única forma da gente acabar com a violência racista. Então, a gente precisa dessas diretorias para que a gente possa ter políticas pedagógicas que possam fazer o enfrentamento a partir da prevenção. E não só pensar em punição, porque uma sociedade não pode caminhar tendo como elemento-chave a punição como um mecanismo de educação. É um dos mecanismos, mas a educação é o caminho mais confiável. Nesse sentido, Fabiola, como a educação de tempo integral pode ser
um braço forte nessa evolução. Muito forte, não só de educação de tempo integral, mas também começar pelas creches, né? Uhum. Então, o acesso à creche, o acesso à educação de tempo integral, o acesso a professoras dentro de uma sala de aula que possam estar preparadas para uma educação com pessoas que tenham alguma neurodivergência, porque se a gente olha para a realidade, Teresina é uma professora para 30 escolas, é fazer de conta que existe porque não existe, e a situação de uma mãe atípica, que principalmente as mães solos, né? Porque no nosso país 85% das pessoas com deficiência não tem a presença do pai na educação. São só as mães que atendem. Então, veja, uma educação inclusiva, o direito para uma mãe solo poder receber o medicamento do seu filho delivery em casa sem pagar taxa, porque isso já existe em outras capitais, nós também defenderemos. Então, são muitas pautas na defesa da educação e das pessoas com alguma deficiência, com alguma neurodivergência, principalmente as pessoas com TEA, as pessoas que, enfim, que precisam de suporte para se garantir uma educação inclusiva. Perfeito. Nós estamos a 20 dias do pleito, né? Eu gostaria de saber como é que você está vendo a recepção, né? Como é que está sendo essa troca cotidiana nas andanças pela cidade e também queria saber quais são os planos, né, para esses próximos dias. Então, não é tão simples a gente fazer uma campanha no momento de tanto ódio, de tantos ataques, principalmente a candidaturas femininas, trazendo pautas de direitos humanos. Sempre é muito difícil. Porém, a gente tem um grupo. Esse grupo tem um propósito, esse grupo é formado por uma juventude, e a juventude eu confio bastante, porque a juventude ela tem os seus sonhos bem vivos. Às vezes os adultos trazem alguma mágoa com algum político, alguma coisa, isso interfere, mas os jovens não. Os jovens eles têm muita firmeza naquilo que eles querem. E a gente está sendo muito bem acolhido por essa juventude. Dessa vez vai dar certo. A gente já bateu na trave, mas agora a gente corre atrás de voto por voto para tornar viável a presença de uma mulher que vem dos movimentos sociais, que tem relação com esses movimentos e que tem todas as condições para fazer o enfrentamento de qualquer fascista que, porventura, seja eleito esse ano para entrar na Câmara de Vereadores. Perfeito. Nós gostaríamos de agradecer a Fabíola a presença aqui no Pensar Piauí. Agradecer você também que acompanha o canal do YouTube do Pensar Piauí, convidá-lo a se inscrever e a curtir essa entrevista. Nos siga no @Pensar Piauí. Fabíola, fique à vontade, converse com Teresina. Olha aí, Teresina, para a vereadora é 13777. Esse é o número de Fabíola, de um grupo que constrói coletivamente, que dialoga com os movimentos sociais e que está com muita vontade de transformar Teresina. Levanta a cabeça, Teresina. É Fabíola 13777.